Imagine um mundo onde civilizações avançadas existiram eras antes do que a história oficial nos conta. Um mundo onde a tecnologia que hoje consideramos de ponta já era uma realidade, enterrada sob o peso do tempo e da censura. Estamos falando de artefatos perdidos, evidências silenciadas de um passado que desafia tudo o que aprendemos. Por que essas descobertas foram esquecidas? O que elas revelam sobre quem realmente somos? Prepare-se, pois vamos desenterrar segredos que o tempo tentou apagar. Nossa jornada começa com a Doca de Antiquitera, um artefato grego descoberto em 1901 em um naufrágio. À primeira vista, parecia apenas mais uma relíquia antiga. Mas um exame mais detalhado revelou algo extraordinário: um mecanismo complexo, repleto de engrenagens finamente trabalhadas, capaz de prever posições astronômicas, eclipses e até mesmo ciclos olímpicos. Pense nisso, uma complexidade mecânica que só seria igualada no século XIV, mais de 1000 anos depois. Como os gregos antigos, que mal dominavam o ferro, poderiam ter construído tal maravilha da engenharia? A Doca de Antiquitera sugere um salto tecnológico inexplicável, um conhecimento que parece ter desaparecido sem deixar rastros. Alguns pesquisadores teorizam que ela pode ter sido parte de um sistema de navegação ou um computador analógico primitivo. Sua existência levanta a incômoda questão: que outras tecnologias foram perdidas com o passar dos séculos, propositalmente ocultadas ou simplesmente esquecidas? Em seguida, voltamos nossos olhares para as esferas de Klerksdorp, encontradas na África do Sul. Essas estranhas formações rochosas, datadas de cerca de 2,8 bilhões de anos atrás, apresentam ranhuras perfeitas e um equilíbrio que desafia a formação geológica natural. Alguns argumentam que são meros nódulos de óxido que foram desgastados pela erosão. No entanto, a uniformidade das ranhuras e a simetria em alguns exemplares levantam suspeitas. Se não foram formadas por processos naturais, o que exatamente as criou? As ranhuras parecem ter sido feitas por uma ferramenta, por algo que girava com precisão. Para uma época em que a vida na Terra estava apenas começando a se diversificar em formas simples, como poderiam existir objetos com tal nível de manufatura? Essas esferas nos convidam a imaginar não apenas uma civilização antiga, mas talvez uma que existiu em um estágio primordial do nosso planeta, deixando para trás enigmas geológicos que desafiam a nossa compreensão da história geológica e da própria vida. E o que dizer das lentes de Nibiru, artefatos de vidro encontrados no Iraque, que datam de mais de 3.000 anos? Estas lentes polidas e precisamente moldadas possuem uma clareza e poder de ampliação que rivalizam com a ótica moderna. Especialistas acreditam que elas poderiam ter sido usadas para fins astronômicos, talvez para observar as estrelas com um detalhe sem precedentes para a época, ou até mesmo como parte de um complexo sistema de escrita ou projeção. A habilidade de moldar vidro com tal perfeição, e a compreensão das propriedades ópticas necessárias para criar lentes de ampliação, é algo que muitas civilizações posteriores levaram séculos para redescobrir. A origem e o propósito dessas lentes permanecem envoltos em mistério, sugerindo um conhecimento avançado que foi suprimido ou perdido para sempre. Esses artefatos são mais do que meras curiosidades históricas. Eles são fragmentos de um passado que a narrativa dominante se esforça para ignorar. A Doca de Antiquitera, as esferas de Klerksdorp, as lentes de Nibiru, cada um destes objetos aponta para um capítulo esquecido da nossa própria história, um capítulo repleto de sabedoria e tecnologia que, por alguma razão, foi silenciado. Talvez a ascensão de civilizações mais recentes tenha sido conveniente para reescrever o passado, para consolidar o poder e o conhecimento de uma maneira controlada. O que mais está enterrado sob nossos pés, esperando para desafiar as verdades que aceitamos como imutáveis? A história não é um livro fechado, mas sim um quebra-cabeça cujas peças mais importantes podem ter sido deliberadamente escondidas.
A busca por esses artefatos perdidos não é apenas uma investigação do passado, mas uma jornada para redescobrir o potencial esquecido da humanidade.